Shir Lamalot Esaenarim Earim Meaim Yavo Esri Ben Hashem Ose Shamayim Vared Alitem Labor Raglecha Ayanon Shomecha Inne lo yanu velorisham Shomei Israel Hashem shomercha Hashem techla Agad eminecha Yoma Hashem mesh lo yahecha Ve'area balayla Hashem zmora mikora Esmore nafecha, Adonai esmorra, Tishaovoecha, Meata veadolam, Meata veadolam. Salmo 121. Elevo meus olhos às montanhas. De onde virá a minha ajuda? Minha ajuda virá de Hashem, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que o teu pé resvale. Teu guardião não cochila. Realmente o guardião de Israel não cochila nem dorme. Hashem é o teu guardião. Hashem é a tua sombra protetora, a tua mão direita. O sol não te molestará durante o dia, nem a lua à noite. Hashem te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Hashem cuidará da tua ida e da tua vinda, desde agora e para sempre. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Britolan Comunidade Monoteísta para mais uma conversa de coração para coração. Se você não se inscreveu ainda e deseja fazê-lo, faça-o, curta e também participe, enviando este link para um amigo seu, para que ele também participe. Não há interesse nosso de que você mude de religião. Não há interesse nosso que você mude de ideia. Nosso interesse é que a gente possa conversar, ouvir e tirar as nossas conclusões. Ok? Hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito interessante, que é justamente o drama da chegada do Mashiach. Este assunto nós vamos focalizá-lo e fundamentá-lo em Daniel capítulo 2. O Mashiach, o Messias. O drama do Messias. Por que nós falamos o drama? Porque não pode haver uma tempestade, não pode haver uma erupção de um vulcão, não pode haver um furacão nos Estados Unidos, não pode haver uma guerra em todos os lugares aí do Oriente Médio, que o ser humano imediatamente se liga que alguma coisa vai acontecer. Que coisa fantástica! A gente nunca liga esses acontecimentos à nossa postura diante do clima. Continuamos queimando carvão, continuamos com carros em combustão, enfim, não temos ainda uma energia limpa, ou como chamam, uma energia verde. Bom, em razão disso, todos os acontecimentos é o final do mundo. É algo fantástico, é o apocalipse, são as trombetas que vão soar. Não é por aí. Nós vamos, portanto, agora abrir a nossa Bíblia e ver no capítulo 2 de Daniel a profecia que fala sobre um reino futuro humano que se levantará e que dominará toda a terra com a autorização de Hashem, a autorização do Criador, do nosso Elohim. Bom, no capítulo 2 de Daniel,
nós nos deparamos com um sonho do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Ele teve um sonho, e este sonho terminou chegando a uma personagem que era Daniel. E Daniel pediu permissão ao Criador, e Deus o fez, para que ele pudesse dar uma interpretação. O que Nabucodonosor sonhou? Ele sonhou com uma grande estátua. Essa estátua formada de elementos materiais diferentes. E enumerou que o rei de Babilônia era ele próprio, Nabucodonosor. Assim disse Daniel para ele. Era um reino de ouro, um reino que dominava tudo. Depois veio um segundo reino, o reino da Medo-Pérsia, quando Ciro e Dario enfrentaram a Babilônia e derrotaram a Babilônia. Depois nós tivemos um terceiro reino, ainda dentro do capítulo 2 de Daniel, o reino justamente que era um reino de um metal menor, que era um reino que não representava o ouro, mas não representava o ferro que viria depois, mas representava o metal menor. Você quer saber? Leia o capítulo 2 de Daniel. Bem, então depois surge a Grécia, também como um terceiro reino. E esse terceiro reino estava sob a tutela de Alexandre o Grande. Um grande homem, inteligente, mas com uma vida muito precoce. Morreu com menos de 32 anos. Aí surge um reino de ferro, poderoso, que oprimia todos os povos. E a Bíblia mostra, e Daniel interpreta, que é um quarto reino, forte, destruidor e, sobretudo, violento. E aí surge, dentro da profecia, Roma Imperial. Roma Imperial com seus Césares. Roma Imperial com as suas adorações que não traziam nenhum acordo com as escrituras antigas. A idolatria predominava. Até que Daniel viu que aquele reino, uma pedra, chocou-se contra os pés da estátua. E 10 reinos surgiram dali. Esses reinos são as nações. Nós estamos vivendo no período de domínio das nações. Dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. No entanto, um fenômeno ocorre quando aquela pedra é lançada sobre a terra, esmiuça todos os pés, ou seja, derruba o poderio das nações, e a pedra cresce e diz as escrituras antigas que aquela pedra enche toda a terra e se torna um reino eterno. Pois bem, esse reino eterno é justamente a intervenção do Criador nesse sistema de coisas iníquas. Numa humanidade dividida, numa humanidade opressora, numa humanidade violenta, e justamente o reino do Criador é levantando dentre estas nações um reino. Não é algo sobrenatural que desce de um planeta que... Não. Deus levantará um reino que jamais será destruído. Que reino será esse? É o reino do Mashiach, do Messias. Interessante isso, eu estava, nesses últimos dias, folheando algumas literaturas e abri uma literatura cristã. E na literatura cristã eu pude perceber a vida de uma personagem que faz parte da religião ocidental, que nós chamamos de Yeshua ben Yosef, de Jesus, filho de José. Não se traduz nome próprio, mas, já que traduziram por nós, vamos aproveitar justamente o caminho. E uma personagem chegou para essa personagem, Jesus, e disse:
tu és o Messias prometido a Israel? Jesus disse, você é quem está dizendo. Ora, o que é que nós descobrimos nesse rápido diálogo? É que aquela personagem, pela bondade daquela pessoa, Jesus, que vivia fazendo bem aos pobres, ajudando, inegavelmente, ele perguntou se Jesus era o Messias de Israel. Por que essa pergunta? Porque o Mashiach, o Messias, ele não foi prometido a nenhuma religião. Nenhuma religião que existe. O Mashiach foi prometido a um povo. E esse povo é o povo de Israel. Pois bem, nós estamos vivendo agora num período em que, quando nós buscamos as redes sociais, só vimos falar no Mashiach. Aí uns dizem que o Mashiach vem com poder e grande glória, e vem morar aqui, passa um período e depois volta. Não é assim que as Escrituras Antigas dizem. As Escrituras Antigas mostram que o reino do Criador será um reino político. Por quê? Porque 3 características irão fundamentar a chegada do Mashiach, do Messias. Primeiro, a construção do 3º templo em Jerusalém. Os 2 primeiros templos foram destruídos. E a promessa do Criador, dentro da Torá, escrita e oral, é que o Mashiach, esse poder político que se origina por força do Criador na terra, vai construir o 3º templo. A segunda característica é o regresso dos judeus da diáspora, ou seja, todos os judeus que estão fora de Jerusalém voltarão para Jerusalém. Esta é a segunda característica do Messias. E a terceira é a paz mundial. Essas 3 características. Naturalmente que o reino messiânico é um governo político que se levantará com a permissão do Eterno para ser ungido como filho de Davi e da tribo de Judá. Então, essa personagem justamente dominará o mundo. A visão de anticristo não faz parte da Torá, e sim de livros apócrifos da religião ocidental. Então eles dizem, não, se acontecer isso aparecer, suponhamos, um judeu que diga que é o Messias, e ele começar a trazer paz mundial, aí ele é um anticristo. Não é o Messias verdadeiro. Isso não existe na Torá. No Antigo Testamento não existe isso. Existem livros apócrifos da religião ocidental. Mas na religião oriental não existe isso, dentro da visão eminentemente monoteísta. Outros acham que essa era seria uma era de aquário, uma era de paz, mas nós defendemos ainda que a presença de Mashiach, desse poder político, ele acontecerá com a permissão do Criador. Vamos nos preparar para esse momento? Essas agitações que existem por aí, nada representam. Surgiu o Mashiach ali, num grupamento judeu, fulano de tal, é o Messias. Não, apareceu lá numa igreja cristã, é Jesus, é o Mashiach. O Mashiach, o Messias, ainda não foi definido. E ele será definido quando essas 3 características ocorrerem sob o seu domínio político. A construção do 3º templo em Jerusalém, o regresso dos judeus de todos os lugares do mundo para Jerusalém e a paz mundial que se implantará. Bem, se vocês desejam esta Shalom, nós também desejamos. E será para todo o mundo. Eu vou ler uma passagem para encerrar. Isaías capítulo 23, versículo 3. Diz assim: quando esse reino messiânico se estabelecer em Jerusalém, diz assim: virão muitos povos e dirão: subamos ao monte de Deus, à casa do Deus de Jacó,
e indicarão a nós parte dos seus caminhos, e seguiremos suas sendas, pois de Sion sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Até breve, até chegarmos à terra prometida. Shalom Aleichem! Paz seja convosco, que seja luz.